Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as suas mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o por todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, logo levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos observar experiências distintas, sentimentos distintos no ministério de Jesus. Uma jovem senhora que há 12 anos sofria com uma enfermidade, uma menina de 12 anos que fica doente e que em seguida vem a óbito, e um homem que vale ressaltar que esse homem era um pai desesperado para curar a sua filha. E esse clamor deste homem diante de Jesus e a ida de Jesus à casa deste homem cria uma oportunidade para que aquela mulher que há muito tempo sofria pudesse ficar livre de todo o mal que a constrangia há algum tempo. Queridos irmãos, essa história vai acontecer em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito importante. Cafarnaum era uma cidade muito movimentada. Cafarnaum era uma cidade que tinha muitas pessoas. Por quê?
Porque Cafarnaum era uma cidade à beira-mar e tinha um porto naquela cidade. Então era constante os navios, as embarcações que saíam e que chegavam para o comércio de toda aquela localidade. Cafarnaum também era um centro de indústria pesqueira. Existia ali muitas pessoas que trabalhavam da pesca, que tiravam o seu sustento do mar e que certamente negociavam o fruto do seu trabalho. Em Cafarnaum também havia uma tropa romana. Então Roma, sabendo que aquela cidade era importante, deslocou soldados para aquela cidade, para tomar conta daquela cidade, para cuidar daquela cidade. Então existia uma movimentação financeira, política, que os soldados de Roma, que a presença dos soldados de Roma também traziam para aquela cidade. Em Cafarnaum existiam algumas sinagogas. Em Cafarnaum também morava Pedro, João e Tiago. E em Cafarnaum também, nas portas da cidade, Mateus cobrava impostos do povo. Jairo morava nessa cidade. E era um homem que tinha muita influência naquela cidade. Jairo era um homem muito importante. Mas a primeira observação que eu gostaria de fazer para os irmãos do texto que nós lemos é que antes de Jesus chegar a Cafarnaum, Jesus estava em uma outra localidade chamada Terra dos Gerazenos, aonde naquela localidade, naquela cidade, naquele povoado, Jesus vai libertar um homem que estava endemoniado. E as pessoas daquela cidade, logo após o milagre que Jesus efetua de libertação naquele lugar, convidam Jesus gentilmente a se retirar daquela cidade. Foi assim que aconteceu? As pessoas daquela cidade, a Bíblia fala que expulsam Jesus. Elas não queriam a presença de Jesus. A presença de Jesus incomodou aquelas pessoas. Então a Bíblia fala que Jesus entra num barco, versículo de número 21 do texto que nós lemos, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado. Então Jesus sai da terra dos Gerazenos e vai para Cafarnaum de barco. Reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E Jesus estava próximo ao mar. Então observe que de um lado Jesus é expulso, as pessoas não querem a presença de Jesus. Do outro lado, as multidões. E quando a Bíblia fala multidão, é multidão mesmo. Muita gente queriam Jesus. Queriam a presença de Jesus. Queriam os milagres de Jesus. Queriam os ensinamentos de Jesus. Havia uma multidão ali para receber a Jesus. Certamente, Jairo, que era um homem importante, um homem de influência naquela cidade, usa da sua influência, usa da sua importância para se aproximar de Jesus, para chegar mais próximo de Jesus. A Bíblia fala que ele aborda Jesus e insistentemente convida Jesus para estar na sua casa. Mas quem era Jairo? Um homem importante naquela cidade. O que significava a importância que Jairo tinha naquela localidade? A palavra do Senhor vai nos dizer que havia uma sinagoga naquele lugar. E a história também nos ensina, os estudiosos, os pesquisadores da palavra de Deus também nos dizem que cada uma das cidades da terra de Israel existia uma sinagoga. E que algumas dessas cidades existiam mais de uma sinagoga. Mais de um local onde as pessoas se reuniam para ali aprender da Escritura, para ali estudarem a palavra de Deus. Os estudiosos, a história, nos fala que existia aproximadamente 500 sinagogas em Israel. E quem eram os líderes destas sinagogas? Os patriarcas das famílias. Então, se eu tenho a minha família, se eu tenho o meu povo, eu sou o patriarca,
eu tenho autorização para abrir a minha igreja, para abrir a minha sinagoga, para que nós possamos nos reunir para estudar as Escrituras. O líder da sinagoga sempre vai ser o patriarca da família. A sinagoga também, para os irmãos entenderem qual era a importância da sinagoga e qual era a importância que Jairo tinha naquele local, o homem que abordou Jesus, a sinagoga também funcionava nas cidades, funcionava nos povoados, como a escola daquele povo. A sinagoga também era a base administrativa daquela cidade. As pessoas se reuniam na sinagoga para discutir sobre a administração daquela cidade. Por que não falar, para entendimento dos irmãos? As pessoas falavam sobre política dentro das sinagogas. As sinagogas, elas eram constituídas, elas eram formadas na sua estrutura por 3 auditórios. Um auditório, os homens judeus se reuniam. Outro espaço, outra sala, outro auditório, se reuniam as mulheres judias. Em outro auditório se reuniam os gentios, as pessoas que não eram judeus. A história também vai nos dizer que a sinagoga que Jairo fazia parte, a sinagoga que Jairo era o líder, era a maior sinagoga fora da cidade de Jerusalém. Era a maior igreja, fora do templo de Jerusalém, fora da estrutura que tinha em Jerusalém. A maior igreja, a maior sinagoga era esta que Jairo tomava conta. O chefe da sinagoga também ele tinha algumas funções dentro da sinagoga e em toda aquela estrutura que ele fazia parte. Ele era juiz. Então, ele julgava a lei, ele interpretava a lei, ele interpretava as causas das pessoas. O chefe da sinagoga também ele era uma espécie de prefeito. Por quê? Porque era ele que administrava a cidade de dentro da sinagoga. O chefe da sinagoga também ele era um líder espiritual. Não sacerdote, porque ele não tinha autorização para oferecer sacrifício, mas era o chefe da sinagoga, era o líder da sinagoga que organizava as reuniões, que organizava o culto e que conduzia toda aquela estrutura religiosa ali naquele lugar. Então, uma coisa é certa, meus irmãos, ele tinha que conhecer a lei. Ele tinha que entender das Escrituras sagradas. E isso é importante que nós venhamos a saber. Vamos entender logo mais à frente. As sinagogas também, de um modo geral, elas seguiam um padrão. Que padrão é esse? Todas as sinagogas tinham uma plataforma, um púlpito elevado, como este aqui que nós estamos. Na sinagoga também era dada a oportunidade, tanto para os irmãos que ali congregavam, como para os visitantes, para que eles subissem até o púlpito, abrissem as Escrituras, o livro sagrado, e lessem um texto bíblico. Mas uma observação que faço: apenas os homens acima de 30 anos poderiam explanar e explicar as Escrituras, interpretar as Escrituras. Abaixo de 30 anos, se ele fosse convidado, ele apenas lia o texto, voltava para o seu lugar e se sentava, e o culto seguia normalmente. O texto que nós lemos destaca a importância que Jairo tinha naquele lugar. E nós também, nas entrelinhas da leitura do texto, podemos perceber a facilidade que Jairo tem para chegar até Jesus no meio da multidão e ter um momento um pouco mais íntimo com Jesus, mesmo no meio de todo aquele alvoroço. Jairo é um grande homem, um homem importante, um líder religioso da cultura judaica, mas que na sua dificuldade ele vai recorrer a Jesus. Ele conhecia as Escrituras, irmãos. Certamente ele, como os fariseus, como os saduceus, como os intérpretes da lei daquela época, conheciam as profecias.
Sabiam o que Isaías e outros profetas haviam falado acerca de Jesus. E a ida de Jairo, indo fazer um pedido do nível que Jairo fez a Jesus, indica que Jairo reconheceu que Jesus Cristo era Deus, o Messias esperado. Mas que lições podemos tirar para as nossas vidas no texto em que nós lemos e aplicá-las na nossa vida espiritual? Primeiro, Jesus, ele é o centro dessa história que nós lemos e ele atrai as pessoas. Essa história, essa narrativa vai narrar 2 milagres. O milagre da mulher, que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com esta enfermidade. Esta mulher, irmãos, ela não morava em sua casa. Esta mulher, ela morava com certeza no arraial das impuras. Os irmãos sabem o que é isso? Todas as mulheres, no período do seu ciclo menstrual, elas saíam das suas casas, porque elas eram consideradas impuras, e elas iam morar nesse arraial, onde outras mulheres ali estavam. Então, como esta mulher, que sempre esteve com seu ciclo menstrual aflorado, com essa doença, ela não poderia voltar para sua casa. Então, ela morava no local em que ela deveria passar apenas alguns dias. E a Bíblia fala que isso acontecia há 12 anos. Então, nós podemos entender que há 12 anos essa mulher não tinha vida social. Há 12 anos ela estava no arraial das impuras, ela via outras mulheres chegando, passando alguns dias e indo para suas casas. As mulheres chegavam, passavam alguns dias e iam para suas casas, e ela continuava ali, ela não podia ir embora. Certamente essa mulher também não tinha um namorado, não tinha ninguém, era sozinha naquele local, vivendo da caridade, certamente, de outras mulheres. O versículo de número 27 do texto que nós lemos vai dizer assim: tendo ela ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chega por trás, no meio da multidão, e toca na capa dele. Irmãos, a Bíblia nos garante, e com certeza, que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar das histórias de Jesus. Ouviu falar que Jesus cura. Ouviu falar que Jesus liberta. Ouviu falar que Jesus salva. Ouviu falar que Jesus operava milagres. Irmãos, nós precisamos falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Porque falar de Jesus vai fazer com que outras pessoas ouçam, e assim como essa mulher ouviu, outras pessoas ouvirão através da nossa boca e entregarão as suas vidas a Ele. Então precisamos sim falar de Jesus. Por quê? Porque aquela mulher, ela ouve falar de Jesus e ela alimenta a sua fé. Uma pessoa comum, uma pessoa enferma, doente, mas uma pessoa que agora está cheia de esperança. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. O seu coração agora está esperançoso, porque ela ouviu falar de Jesus. Então observe que a história nos apresenta, de um lado, Jairo, que é um homem influente, que é um homem importante, que é um homem poderoso naquela localidade, e do outro lado, uma mulher que nem nome tem. A Bíblia não cita o nome dessa mulher. A maior autoridade daquele local, de um lado, esperando Jesus, e do outro lado, uma ninguém, que nem nome tem. O que nós aprendemos com isso, igreja? Que Jesus, ele restaura a todos, independente da nossa condição. Jesus, ele dispõe o seu tempo para dar atenção para aquela mulher. Jesus foi curar a filha de Jairo. Jesus foi atender o pedido de uma pessoa importante que também
se ajoelhou aos seus pés, se prostrou e pediu. Mas Jesus, no meio do caminho, ele para e dá atenção para aquela mulher. Versículo de número 23. E Jairo lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, minha filha está doente, venha impor as mãos sobre ela, venha orar por ela para que ela seja salva, para que ela viva. E no versículo de número 24 a palavra fala que Jesus foi com ele, mas que uma grande multidão o seguia, e todos estavam apertando Jesus de um lado para o outro, aquela agonia, aquela coisa toda. Mas Jesus está seguindo. A direção de Jesus, o propósito de Jesus é ir para onde? Para a casa de Jairo. Porque a Bíblia fala, Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo. Mas no caminho, Jesus vai cumprir um outro propósito. Versículo de número 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo que ela toca, a hemorragia estanca, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Irmãos, isso aqui é interessante. Isso aqui me chamou muito a atenção. Certamente eu já ouvi algumas mensagens sobre esse texto. Certamente eu já preguei algumas mensagens sobre esse texto. Mas meditando na palavra para trazer para os irmãos nesta noite, algo me chamou a atenção de uma forma especial. Pergunta: a mulher já não foi curada, sim ou não? Sim. Por que Jesus parou então? Jesus estava indo orar por uma criança que estava na beira da morte, que o pai suplicou para que Jesus fosse. No meio daquela multidão, Jesus é tocado, ele sente que sai poder. A mulher é curada. Por que Jesus parou? Quem me tocou? Por que Jesus parou e fez essa pergunta? O que é que Jesus está querendo com isso? Jesus simplesmente não poderia seguir o seu caminho? O milagre já não aconteceu? A Bíblia já não poderia relatar que a mulher tocou e foi curada e que Jesus seguiu o seu caminho? Por que Jesus para? Qual o interesse em Jesus em parar naquele momento para dar a devida atenção para aquela mulher? Algo que nos chama a atenção é: será que Jesus está testando a determinação de Jairo? Jairo, espera aí, calma aí que a gente já vai. Eu estou indo com você, espera um minutinho aí que a gente já vai. Mas a filha do homem está morrendo, irmãos. Tem que esperar? Será que Jesus está testando a paciência de Jairo? Jairo, seja paciente. Ouvistes falar de Jó? Aguarda um pouquinho aí, homem. Nós já chega lá. Qual o objetivo de Jesus? Irmãos, às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, para esperar o milagre chegar, para esperar a bênção de Deus chegar nas nossas vidas. Às vezes é necessário que as coisas se movam, que o quebra-cabeça se encaixe para que as bênçãos cheguem em nossas mãos. E Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está enviando, mas nós não temos paciência para esperar. E uma coisa é certa: quem não é apto para esperar, não está pronto para receber. Quem não consegue esperar o seu milagre, não está pronto para recebê-lo. Então precisamos saber esperar. Versículo de número 30. Jesus vai perguntar: quem tocou na minha roupa? E os discípulos vão responder, e aqui eu com a minha imaginação, porque eu leio a Bíblia às vezes imaginando as coisas, eu acho que tem até uma pitadinha de ironia aqui, porque os discípulos vão dizer: mestre, olha a agonia que está aqui, olha o aperto que está aqui, olha a quantidade de gente que está aqui, e o Senhor está perguntando para a gente quem foi que ele tocou? Está todo mundo tocando. Mas teve um toque especial, teve um toque diferente, teve um toque de alguém que teve fé, e uma fé que moveu, e uma fé que fez com que liberasse poder.
E a Bíblia fala que Jesus está olhando e está procurando, para ver se ele percebe algo diferente, porque alguém tocou diferente nele. Alguém fez algo especial. E por algum motivo, quem sabe Jesus identificou a mulher, quem sabe teve uma troca de olhares, aqui eu imaginando. Porque por algum motivo a mulher se apresenta com medo, amedrontada, trêmula, tremendo, ciente do que havia acontecido. E ela conta para Jesus. E ela também se prostra diante de Jesus. E Jesus olha para ela e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, essas palavras de Jesus, e Jesus falou isso algumas outras vezes, mexe muito comigo. Porque as pessoas se apresentam diante de Jesus procurando cura, procurando libertação, procurando um milagre. Jesus, ele faz a cura, ele faz o milagre, tem um propósito, mas Jesus, ele olha para a pessoa e fala assim: vai, que a tua fé, a fé que você teve em mim, a crença que você teve em mim, você acreditou. E isso te salvou. Jesus, ele não fala aqui que você foi curada, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Você foi salva, vá, fique livre desse mal. Primeiro ele salva, depois ele cura. Primeiro ele liberta, ele libera a palavra de salvação, em posterior a palavra de que ela está livre daquele mal. Irmãos, o nosso objetivo principal, precisamos colocar isso nas nossas mentes, é sermos salvos em Cristo Jesus. Porque crente fica doente, crente passa dificuldades, crente morre também, só que crente vai para o céu. Então a nossa certeza prioritária é de que nós somos salvos em Cristo Jesus. O que vem a partir daí é bênção de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos consciência disso, nós vivemos em paz com o nosso Deus. Que Jesus, ele salva, mas por misericórdia, por amor e por graça, ele também cura. E efetua outros milagres. Jesus leva a cura, mas também leva a salvação. Jesus estava ali para um propósito. Qual é o propósito de Jesus? O texto nos fala lá no início: Jesus está indo para a casa de Jairo, orar pela menina. Foi a súplica do chefe da sinagoga. Só que no meio do caminho, o propósito muda, o propósito é outro. Eu também aprendo com isso, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente faz um planejamento, às vezes a gente pensa de uma forma, às vezes a gente quer uma coisa, às vezes a gente até se reúne, concordamos com algumas coisas, mas os planos de Deus, no meio do caminho, podem mudar. Podem aparecer alguma situação que Deus fala assim: opa, eu quero que o caminho... Vocês podem até seguir no caminho, mas dá uma paradinha aqui, e socorre, e atende aqui, e resolve isso aqui. Isso pode acontecer, irmãos. Isso pode acontecer. E outra coisa interessante, quando você convida Jesus para estar com você, outras pessoas serão alcançadas e serão abençoadas, só pelo fato de estar com você. Só pelo fato de você estar levando Jesus para a sua casa, só pelo fato de você convidar Jesus, dele estar na sua casa contigo, outras pessoas poderão ser alcançadas e poderão ser abençoadas, independente da sua limitação, porque Deus é quem opera todas as coisas. Somos limitados sim, mas o nosso Deus é um Deus poderoso que pode todas as coisas. E Jairo sabe disso. Jairo sabe que Jesus é poderoso. Jairo sabe que Jesus pode todas as coisas. Porque Jairo conhece as Escrituras. Jairo é mestre da lei. Jairo é instruído e ele conhece as profecias. Só que Jairo também sabe que a sua filha está para morrer. No versículo 23 nós vimos isso. Ele fala isso para Jesus: minha filha está doente e está morrendo. Como pode Jesus agora parar no meio do caminho e dar outra atenção para outra pessoa, se a menina está doente? Pior ainda, quando tudo isso acontece,
chega a notícia de que a menina morreu. Chega a notícia de que a menina faleceu. Enquanto Jairo está ali, talvez angustiado, talvez pensando, rapaz, eu chamei Jesus, Jesus estava indo, ele teve que parar aqui. O que é que tem com esse camarada? Enquanto tudo aquilo acontece, chega a notícia, sua filha morreu. Irmãos, a espera às vezes testa a nossa fé. A espera testa a nossa paciência, a espera testa a nossa determinação. Muitas vezes ficamos ansiosos e muitas pessoas adoecem com esta ansiedade. Por quê? Porque a espera está testando, a demora está afligindo e a gente quer que aconteça. E a filha de Jairo morre. E a notícia chega. Versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Irmãos, aqui a gente tira outro ensinamento, aqui a gente faz outra observação. Porque muitas vezes nós permitimos que a incredulidade de outras pessoas afetem a nossa fé. Principalmente quando nós convivemos com pessoas que não servem a Deus. Olha o que as pessoas disseram para Jairo, meu amigo, sua filha morreu, o que é que você quer aí ainda? Vai embora e deixa Jesus em paz. Deixa o mestre, sua filha já morreu, camarada, vai-te embora, vai enterrar sua filha. Mas Jesus, versículo de número 36, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Irmãos, independente da sua situação, da sua luta, mesmo que em algum momento nós possamos estar em trevas, entrega na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus. Entrega na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus agir. Tenha fé. Versículo 38, chegando à casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse, por que vocês estão alvoroçados desse jeito? Por que vocês estão chorosos? A criança não está morta, mas dorme. E as pessoas deram risada. Sorriram com as palavras de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, em velórios, era um costume daquela época, fazia parte da cultura, a família pagava pessoas, para aquelas pessoas irem no velório, para ter muita gente no velório, e pagava aquelas pessoas, acreditem, para aquelas pessoas irem prantear no velório, irem lá chorar no velório. As pessoas eram pagas para isso. Certamente tinha esse tipo de pessoa aqui nesse momento. Que a pessoa está ali chorando, está triste, e vai dar risada de Jesus? Riram. Uma hora está chorando, uma hora está pranteando, alvoroçada, e Jesus chega e fala, e as pessoas, se as pessoas ficassem indignadas, né, a gente até entendeu, as pessoas riram de Jesus, sorriram, mas Jesus, mandando que todos saíssem. Irmãos, nem todo mundo vê os milagres de Jesus. Para ver os milagres de Jesus tem que acreditar. Quem não acredita, não vê. Jesus mandou que todos saíssem da casa e levou com ele apenas o pai, a mãe e os seus 3 discípulos que estavam com ele. Jesus entra apenas com aqueles que são íntimos. Irmãos, ontem, em uma visita pastoral, eu conversava com um casal. E a gente precisa ter discernimento disso. Porque muitas pessoas têm sofrido, porque traz para dentro de suas próprias casas pessoas que não deveriam trazer. Mas na nossa vida é assim, irmãos. E é bom que a gente entenda que tem pessoas que a gente recebe no portão e nem convida para entrar.
Tem pessoas que a gente convida e deixa na varanda. Tem pessoas que a gente convida e deixa chegar na sala e sentar no sofá. E poucas pessoas são aquelas que a gente leva para a nossa mesa. Intimidade. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas pessoas têm sofrido e têm pagado um preço, porque têm levado pessoas que não deveriam estar na intimidade no seio das suas famílias e estão. E a gente tem visto muitas coisas acontecer por causa disso. Inclusive casamentos se acabando por causa desse tipo de comportamento, por falta de sabedoria. Então Jesus, ele chama apenas os íntimos para estarem ali com ele. Precisamos ter o discernimento, meus irmãos, de quem é íntimo para estar dentro das nossas casas e quem não é. Jesus, ele vai trazer essa realidade para aquela família e vai falar: saia todo mundo daqui, porque este milagre só vai presenciar aqueles que acreditam, aqueles que são íntimos. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe com a ministração desta palavra nesta noite.